Fala pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu quero conversar com vocês sobre dois assuntos que eu achei que não justificaria assim fazer um vídeo para cada. A gente vai falar sobre duas notícias diferentes da realidade. O Vanilla OS, que abandonou a base Ubuntu, e o CEO da System76 escorregando em algumas novidades sobre o novo Cosmic do Pop! OS no Twitter. Fazia um tempo que eu não comentava notícias assim, e se vocês curtirem esse tipo de quadro, eu posso tentar fazer mais vezes, beleza? Mas deixa eu te perguntar, você está procurando por um novo teclado? Se estiver, o nosso apoiador de hoje, BZ Future, pode te dar uma força. A galera da BZ Future está fazendo uma mega promoção de Páscoa que vai durar até o dia 15 de abril. Você pode usar o cupom DL para ter 15% de desconto em todos os produtos da loja. Como, por exemplo, esse teclado bacanão aqui da Darrell, o A98, que apesar de ser 98, ainda consegue ser bem compacto, com pads nas teclas feitos de silicone para garantir uma digitação mais silenciosa. É fácil de trocar os keycaps e os switches, é compatível com Windows, com Mac e com Linux, sendo que se você quiser usar no modo Mac, ele tem uma teclinha de inversão ali. Teclas extras, RGB e estrutura para manejar aí os cabos. Você pode saber mais sobre ele e sobre vários outros produtos da BZ Future nos links que eu vou deixar aqui na descrição. Eu vou começar pela grande novidade do Vanilla OS, eu acho que ela deve tomar um pouco menos de tempo na realidade, então vamos começar por aqui. O Vanilla OS está deixando de utilizar o Ubuntu como base e vai passar a ser baseado no Debian Seed, a versão instável do Debian. Para quem ainda não conhece, o Vanilla OS é um projeto relativamente novo, criado pelos mesmos desenvolvedores do Boros, aquele aplicativo para gerenciar o Wine, instalar programas de Windows no Linux e tal. E a principal característica dele é fornecer um sistema com uma base imutável e aplicativos em containers, utilizando também o GNOME padrão, sem modificações para o usuário, daí o nome Vanilla também. A gente já tem um vídeo sobre ele aqui no canal, contando aí para você todos os detalhes a respeito do projeto e como ele funciona, mas com essa mudança, provavelmente a nossa próxima review aí do Vanilla OS deve trazer algumas novidades bem interessantes. Os desenvolvedores anunciaram que a próxima versão do Vanilla OS vai ser a 2.0, então eles estão abandonando aquela nomenclatura do Ubuntu de ano e mês e tal, e também vai receber o codinome de Orchid. Num blog post dos desenvolvedores, eles informaram os motivos da mudança de base, especificamente ali para a base Debian, né? O Debian Seed é a versão instável, como eu tinha mencionado, ela também é uma versão rolling release do Debian, tecnicamente. Você pode aprender mais sobre essas versões e os outros modelos que fazem parte do desenvolvimento do Debian nesse vídeo aqui do canal, a gente detalhou tudo bonitinho para você. Enfim, entre os motivos, os desenvolvedores apontam que o Debian Seed acaba facilitando um pouco ali o trabalho na hora de fazer a experiência que eles querem entregar para o Vanilla OS, né, com o GNOME sem modificações, ou pelo menos com menos modificações do que teria no Ubuntu, o que realmente na minha cabeça faz sentido. Outro ponto que eles apontaram é que o Ubuntu também faz um certo esforço para deixar o uso dos snaps mais confortáveis no sistema. E apesar disso não querer dizer que você não possa usar Flatpak nele, quer dizer que possíveis bugs nesses entornos nunca vão ser prioridades perante ao Snap. E como o Vanilla OS é um pouco mais ligado ao Flatpak, mudar para a base Debian Seed, que não tem muita opinião nesse sentido, né, acaba sendo uma pedra a menos no caminho deles. Eles também afirmaram que acaba sendo um ambiente mais flexível para eles em relação aos updates, para trazer coisas mais novas que eles querem no Vanilla OS antes do que seria possível se fosse se basear no Ubuntu, né? O que também faz sentido, na minha opinião. E por fim, eles dizem que a escolha pelo Debian Seed e não por alguma outra base, alguma outra rolling release, está diretamente relacionada à familiaridade do time com o sistema. Ao longo do post com a notícia, eles também explicam como algumas coisas específicas vão passar a funcionar no sistema e sobre a chegada de certos componentes mais recentes, como o kernel 6 e o GNOME 44. Minha opinião sobre essa mudança é a seguinte: a decisão é acertada. Mudança de base assim é algo que pode ser bem difícil, especialmente com o projeto já andando. Como o Vanilla OS é extremamente recente, se tinha um momento muito próximo do momento ideal para fazer esse tipo de mudança drástica, esse momento é simplesmente agora. Em relação à mudança em si, eu vi vários de vocês comentarem sobre isso lá no GeoLinux News, onde o Raul mencionou essa novidade lá no nosso canal GeoLinux Labs.
para você que não sabia ainda, toda quarta-feira sai um novo episódio do GeoLinux News para trazer para vocês um resumão aí das notícias mais importantes da semana lá no nosso outro canal, GeoLinux Labs. Então se inscreve por lá também se você ainda não é inscrito. Nos comentários desse vídeo a gente tem pessoas concordando com essa mudança de base, ficando até bem felizes com isso. E também tivemos algumas pessoas achando que deveria ser diferente, né? Talvez utilizar uma outra base, como foi mencionado antes. E assim, se for parar para pensar, dada a proposta do VanillaOS, a base do sistema pouco importa para quem vai utilizar. Os softwares vão ser instalados dentro de containers do mesmo jeito e podem ser softwares do Ubuntu, do Arch, do Debian, do Alpine, do Fedora. Uma coisa que não foi mencionada, por exemplo, mas eu imagino ser possível se eles quiserem fazer, é que o container padrão do APX, né, do Apex, que é o gerenciador de pacotes padrão dele, pode continuar sendo Ubuntu, ainda que a base seja Debian, já que é um ambiente separado, né? Não sei se eles vão fazer isso, mas é uma opção. O que a mudança de base implica é em poder trazer o GNOME mais recente o quanto antes for possível ou tão cedo quanto os desenvolvedores quiserem. Porém, e aí eu acho que sim, pode ser um pouco complicado essa mudança de base, o kernel do Debian não tem a mesma compatibilidade do kernel do Ubuntu por padrão, que não quer dizer que eles não vão trabalhar em cima disso. Eu não sei se eles vão usar o kernel non-free, por exemplo, com drivers proprietários do Debian, e se vão trazer as últimas versões de tudo para o sistema, drivers da NVIDIA, da AMD, da Intel, mas é nisso que essa troca de base pode dar problema. No restante, eu acho que não deve mudar muito a experiência do usuário, me parece ser a intenção do projeto do VanillaOS facilitar justamente a instalação de drivers e codecs, etc. Então, uma mudança saudável. O Ubuntu parece estar trilhando um caminho bem solitário, né? Nos últimos tempos. O novo Cosmic, nosso próximo assunto, é mais um reforço disso. Por enquanto, o PopOS continua utilizando o Ubuntu como base, mas me parece até um passo natural ele ser ainda mais independente no futuro. Mas de uma forma diferente, muito como a relação do próprio Ubuntu com o Debian. O Cosmic, talvez alguns de vocês já saibam, é o nome da interface atual do PopOS, baseada lá no GNOME. Porém, ele também é o nome da nova interface sendo desenvolvida pela System76 e que ainda não tem data de lançamento. Essa interface vai deixar as tecnologias do GNOME de lado completamente. Num vídeo recente a gente explorou alguns pontos da interface em modo pré-alpha, se é que se pode dizer, e apesar de podermos ter tido alguma ideia dos caminhos que vão ser seguidos, ainda não dá para dizer muito sobre os detalhes e refinações, né, que podem ocorrer. Felizmente, para quem está curioso, meu caso inclusive, Carl Ritchell, CEO da System76, acabou deixando escorregar alguns detalhes aí do novo Cosmic e sobre algumas das coisas que eles pretendem colocar na interface. E como eu não quero me decepcionar sozinho caso as promessas não sejam cumpridas, que tal a gente dar uma olhada no que foi mostrado e no que foi falado? Tudo começou com essa foto aqui que ele postou no Twitter dizendo que o Cosmic IDE, ainda em desenvolvimento, estava ficando bonito. E já pela foto a gente pode ver algumas coisas interessantes que não deu para ver no vídeo que eu fiz há algumas semanas. O painel superior e a dock tem transparências, a janela tem esse contorno, né? Parece ser uma espécie de neon que me lembra o atual Active Hint do modo Tile do PopOS. E parece que eles estão deixando aquele tom meio marrom, ou amarelo, orange-ish, sei lá eu, que vinha no próprio logo da System76 um pouco de lado, que eu acho muito bom, acho que aquela cor não combina tanto com o sistema. Se for como é atualmente, esse contorno que a gente vê na foto deve ser possível de desativar. E tem ainda mais informações nessa foto aí, se a gente prestar atenção. O calendário está na dock, o que pode querer dizer que os elementos são móveis e você pode adicionar e reposicionar as coisas, já que esse não é um lugar muito comum para colocar um calendário. Por padrão, esse calendário aí ficaria na barra superior, em cima, bem no meio, né? Como ocorre com o Cosmic atualmente e como era na versão que a gente viu no canal mesmo aqui há algumas semanas. Dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras e essa imagem com certeza valeu, se não por 1000, por algumas. Mas palavras também valem como palavras e foi através de tweets que vieram na sequência ali que a gente conseguiu receber informações da confirmação da presença e também da ausência de algumas coisas, pelo menos no futuro próximo aí para o Cosmic IDE. O CEO da System76 foi perguntado sobre os menus globais, se isso poderia ser um recurso presente no novo Cosmic. Ele disse que por padrão não, pelo menos, dizendo inclusive que apps que vão fazer parte da DE do Cosmic têm menus nos aplicativos, mas que em tese pode ser possível criar um applet para isso no futuro. Mas o que parece não é do interesse deles de fazer isso a princípio, alguém da comunidade talvez pudesse fazer isso, ele deixou meio que no ar. Foi confirmado também a função de Accent Colors, que a gente tinha mencionado num vídeo aqui do canal,
para que a gente possa trocar a cor predominante da interface, algo que já era esperado, mas é legal ver a confirmação. Foi questionado também sobre a presença de algo como o HUD, presente no Unity antigamente, né, e também no Mate, e essa é mais uma coisa que o CEO da System76 disse que provavelmente não chegaria para o lançamento inicial, mas que como o Cosmic é algo assim de longo prazo, pode ser que ele chegue eventualmente. Ele não negou e nem confirmou. Outra coisa que dá para perceber pela foto e pela nossa demo, inclusive, é que o Cosmic IDE está com alguns números ali na parte superior esquerda da tela, que lembra aquele esquema de gerenciamento de desktops virtuais que se encontra em Tile Window Managers, tipo o i3WM, por exemplo. O pessoal percebeu isso também e perguntou para ele se realmente seria assim na versão final. E aparentemente a gente vai ter a opção de usar assim ou de usar de uma forma semelhante ao que nós temos atualmente no Cosmic ou no Gnome, né? A gente vai ter essa opção, aparentemente, vai poder ser customizado. E nesse assunto de customização, foi questionado também sobre o quão customizável seria o Cosmic. E apesar de ser difícil de explicar isso em poucas palavras, ele mencionou que a customização é algo importante para o projeto, então essa é uma das preocupações centrais enquanto eles estão construindo essa nova interface. Foi perguntado se o Cosmic IDE teria desktops virtuais em telas independentes, no caso de setups com multimonitores, esse tipo de coisa, como ocorre aí em vários Window Managers, e claramente o Cosmic tem muita inspiração neles, e pelo que foi falado, sim, essa vai ser uma feature também. Algo que também já era esperado, sim, tanto quanto óbvio, mas que foi confirmado através desses tweets, é que o sistema sim vai ter um tema light além do dark, né? Porque geralmente nas fotos e na própria demo que a gente carregou, ele só tem o dark mode já ativo por padrão, mas vai ter uma opção clara para quem preferir. Foi perguntado também sobre ter suporte a extensões do Gnome, e eu sei que alguns de vocês tinham essa dúvida. E essa resposta eu achava até um pouco óbvia, mas como não é o Gnome, não tem acesso às extensões, simplesmente não é a mesma tecnologia. O que com sorte pode não ser um problema aí dentro do Cosmic, mas nesse mesmo tweet ali ele menciona algo interessante. O Cosmic IDE deve ter os chamados applets disponíveis aí para a comunidade desenvolver e adicionar, que são elementos para o desktop como ícone de som, calendário e assim por diante. De forma semelhante, na real, com os widgets do KDE Plasma, os plugins do XFCE, onde cada componente é uma aplicação em separado que pode ser adicionada ou removida, pode ser reposicionada, enfim, realmente parece que vai ter bastante customização para quem quiser. Isso inclusive explica, né, porque que o calendário estava na dock na foto que a gente viu, na foto que ele postou. Me parece um conceito similar aos applets do Cinnamon, do Bud Desktop também. Isso permite que novos applets sejam feitos pela comunidade ou por terceiros para finalidades diferentes, para adicionar ou estender funcionalidades específicas. É um conceito semelhante das extensões, mas a tecnologia que se vai se utilizar para escrever elas é diferente. Aparentemente a nova DE deve ter suporte a temas também, mas que provavelmente, mais uma vez, não devem ser os temas do Gnome nem os temas GTK necessariamente. Eu lamento por quem gosta de fazer essas customizações, né? Mas como para mim essa fase meio que já passou, tendo aí bons padrões e umas customizações pontuais assim, já está de bom tamanho para o meu uso. Através dos tweets também foi revelado que o Security Boot vai ser integrado no Pop! OS, isso não tem a ver com o Cosmic exatamente, por isso deve chegar no Open Firmware da System76 em breve, mesmo para o Pop! OS atual, então se é uma coisa que você gostaria de ter melhor compatibilidade, deve chegar em breve. Em um dos tweets, ali uma pessoa tinha questionado sobre o posicionamento do relógio justamente, e mais uma vez a gente teve a confirmação de que esse tipo de coisa vai ser configurável. E bom, esse tipo de coisa já é configurável hoje no Pop! OS com Gnome, se você for ver. Outra coisa que já era de se esperar, mas que nós tivemos as confirmações através dos tweets aí do Carl Ritchell, é a função de tiling que vai continuar existindo. Só que ele vai deixar de ser uma extensão do Gnome, né? Então, provavelmente as distribuições que quiserem continuar utilizando esse recurso do Pop! Vão ter que adaptar alguma coisa, né? E confirmando, como eu já tinha falado antes, a gente não tem previsão de lançamento, o próprio Cal mencionou isso, então eles estão fazendo com calma para tentar fazer bem feito, eu imagino, sem colocar uma data específica, um deadline que vai fazer eles se atropelarem. Só espero que eles não demorem demais, porque senão a expectativa acaba aumentando muito e a decepção vem do mesmo tamanho, tanto quanto o Unity 8, por exemplo. O que eu acho interessante do Carl é que ele realmente usa o Pop! OS no desktop dele, no dia a dia. Isso é muito bom do ponto de vista de desenvolvimento de produto, de melhoria do desktop Linux em geral. Primeiro porque o Pop! OS é um sistema de desktop, especificamente. Toda a atenção é focada ali, não tem uma versão de servidor ou uma interface alternativa. Vai ser uma coisa só.
Segundo, que o fato do CEO da empresa utilizar o sistema no dia a dia faz com que ele veja problemas que só quem usa diariamente vai ver. Se é algo que incomoda o usuário, ele talvez possa sentir o mesmo problema e direcionar o time para agir sobre essa questão, que é uma coisa que eu não acho que acontece com todas as grandes distros empresariais. Confesso que agora eu estou um pouco mais no hype aí para ver o novo Cosmic IDE em ação. Tem várias coisas ali que me agradaram, muito por parte de eu já estar acostumado com o Pop! OS há vários anos, mas ainda assim, a System76 me dá um sentimento que eu lembro de ter com o Ubuntu na época do Unity. Acho que é uma esperança, assim, sabe, de ver uma empresa criando um produto completo, do início ao fim, com o usuário de desktop em mente e ativamente preocupada com isso. Se você curtiu essa ideia de trazer alguns comentários a respeito de notícias de vez em quando, não esquece de deixar um like aqui no vídeo e, claro, deixa a sua opinião sobre essa migração do Vanilla OS para a base Debian e sobre o que você achou desses detalhes revelados pelo CEO da System76 a respeito do Cosmic IDE. Se você gosta de notícias rápidas e de ficar sempre bem informado, primeiro você precisa assinar a nossa newsletter, não tem nem desculpa. Toda sexta-feira a gente envia para vocês as notícias mais quentes do mundo tech e open source, sem incomodação, tudo resumido para que você que tem pouco tempo aí para se informar possa absorver o conteúdo. A gente odeia spam tanto quanto você, então fica tranquilo, pode se cadastrar, a gente só vai enviar esse e-mail mesmo. Cadastre o seu e-mail lá em geolinux.com.br/news ou /newsletter, você vai chegar no mesmo lugar, o link vai estar aqui na descrição e uma vez por semana a gente manda o que tem de novo. E claro, toda quarta-feira também tem o GeoLinux News que complementa muito bem a newsletter. Clica aqui no vídeo ao lado para conferir o último episódio com a apresentação do Raul e a gente se vê por lá.